Muito boa noite. Você está assistindo uma live que foi gravada dia 11 de abril. Essa live é sobre homeopatia e hoje a gente vai conversar sobre doenças respiratórias. Será que a homeopatia pode nos auxiliar nesse momento de doenças respiratórias? Eu vou chamar o Eduardo. O Eduardo está com o usuário Mafei. Espera aí que eu vou mudar. Enquanto isso, sai um pouquinho. Troca o seu usuário. Em cima. Só um minutinho que eu tô adicionando o Eduardo. Isso, agora chama. O Eduardo tá entrando. Opa! Pronto. Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar sobre doenças respiratórias. Tá chegando aí o frio e algumas crianças já começam a apresentar doenças respiratórias, os adultos também. Então, como sempre, o tema de hoje é como a homeopatia pode auxiliar nesse momento, mas não vamos ficar presos a esse assunto. Então, o intuito da live é trazer respostas, né? Então, que vocês tragam-nos as dúvidas e a gente vai respondendo à medida que a gente vai andando aqui com o tempo. E nos momentos que a gente estiver aguardando as dúvidas, a gente vai conversando sobre o tema. Então, vamos voltar naquele assunto de sempre, né? O que é doença? Nós temos uma energia que dá vida ao nosso corpo, que a gente chama de energia vital. Essa energia, quando ela entra em desequilíbrio por algum estímulo externo, ela entra em desequilíbrio, ela manifesta a doença. E qual é o intuito da medicação homeopática? Estimular essa energia vital a se reorganizar e parar de manifestar sintomas. Então, o Du vai conversar um pouquinho mais com a gente sobre isso hoje. Eu acho que a gente já até comentou, né? Mas acho que Importante. e a gente vai repetindo e talvez facilite, né? Também a nossa explicação. Então, a energia vital, a gente não... Acho que até um dos intuitos nosso é quebrar um pouquinho dessa visão um pouquinho mística, né? Que o pessoal tem quando a gente fala de energia e começa a pensar em alguma coisa muito abstrata, né? Mas a energia é essa grandeza escalar, né, que não tem direção. E a Vitória conseguiu entrar, né? Legal. Bem-vinda, Vitória. Cida também deu boa noite. Tudo bem, Cida? Então, a energia é essa grandeza escalar, não tem direção e é uma potencialidade, né? Que a gente pode utilizar aí para fazer o trabalho, né? E pode ser de várias maneiras o trabalho. Pode ser a luz, pode ser um movimento de um motor, pode ser... Enfim, e a energia vital é a energia da vida, é só isso, só, né? E a gente não precisa ficar elucubrando demais, enfim. A planta faz fotossíntese e guarda essa energia luminosa numa energia química, a gente pega essa energia química e o nosso princípio vital, pode dar um nome, né, que cada um queira, espírito, não sei, princípio vital, também não, de maneira nenhuma, né, é uma visão mística, é apenas algo que organiza, né, a matéria tem um propósito, tem uma finalidade, né, que existe uma diferença, de novo, né, entre os átomos e as moléculas que estão na natureza, servindo para outros propósitos, né, não que a finalidade deles seja essa, né, mas enfim, o fato é que a gente tem uma organização, né, biológica e que serve a um determinado fim
E como a gente sempre está repetindo aqui na live, para a gente, para a homeopatia, o objetivo, a cura, né, é que esse princípio consiga atingir o seu máximo de potencial. E como a gente, né, tem essa parte que não existe solução de continuidade, de novo, né, entre energia e matéria, mas que esse conjunto, né, esse conjunto no princípio vital, da energia vital, da matéria, da hereditariedade, que são leis biológicas, né, que isso cumpra o seu ótimo, né, os seus mais altos fins, que são palavras bonitas para falar que a gente consiga atingir o melhor, né, que a nossa capacidade aí permita, né? É. E a doença é essa alteração, né? Se a gente não está conseguindo fazer isso, o Maffei ele define a saúde como um ser vivo, trocando em miúdos, né? É mais do que isso, mas é um ser vivo bem adaptado biologicamente, morfologicamente e nas suas relações sociais, né? Quaisquer que elas sejam. Então tem que manifestar apetite, vontade de comer, prazer em comer, trabalhar com, né, sendo feliz no trabalho, não tendo sintomas ou o mínimo possível de sintomas, né? Isso que seriam os mais altos fins, né? Maffei é um patologista que a gente estuda e a gente usa bastante os conhecimentos de Maffei para a nossa realidade da homeopatia, né? Então, esse que o Eduardo acabou de citar, né? Então, ele é um patologista. A gente está acostumado, né, com a linguagem científica, né? Ele dá uma traduzida, né? Isso. Então, a homeopatia é uma medicina vitalista, que acredita na existência de uma energia que dá vida ao nosso corpo, né? E agora que a gente vamos continuando no tema aí das doenças respiratórias, né? Então a gente sabe que em algumas estações do ano a gente espera alguns sintomas, né? Típicos de cada estação do ano. Então tá chegando frio, a gente sabe que as doenças respiratórias começam a aparecer, né? Então por isso que a gente trouxe esse tema agora para conversar. Então quer comentar um pouquinho de estações do ano? Então, na homeopatia a gente faz diagnósticos, né? Não só o diagnóstico clínico normal aí, que a gente chama de normal, né? Que a gente aprende na faculdade, na graduação, mas a gente faz um diagnóstico homeopático. E dentro dos diagnósticos homeopáticos, né, que a gente já até comentou, né, que são doenças, a gente tem uma live, né, falando sobre doenças agudas e doenças crônicas. Das doenças agudas, eu acho que a gente não comentou naquele dia, né? A gente acho que ficou mais nas coletivas epidêmicas, se eu não me engano. Mas existem as coletivas esporádicas. E essas, né, essas manifestações, né, essas doenças, né, que são mais comuns aí por causa de mudança de estação do ano, elas se encaixam aqui, né? Então, todo mundo sabe, né? No frio é mais processo respiratório, na primavera, mais alergias. Alergia, né, no termo comum, né? Não no conceito, na definição do primeiro médico que utilizou, né? Que seria qualquer reação alterada do organismo. Na verdade, a medicina inteira seria alergia, né? Mas alergia nesse termo comumente utilizado aí da rinite, sinusite, enfim. A sinusite não, mas a rinite, né? Alérgica. Bem mais comum na primavera. As hemorragias também são mais comuns na primavera. Então, essa sazonalidade, né? No verão, diarreia. Diarreia, né? Então, agora a gente tá vindo frio. A gente tem até um vídeo no YouTube, né, que fala sobre isso. Mas como a gente tá entrando, né? A gente já queria ir prevenindo e informando para vocês já irem se observando, né? E já falando com a gente para a gente já junto já ir cuidando da saúde para evitar agravos.
até na última live a gente comentou, né, dos quadros depressivos, né? Sim. A gente chegou a citar. Foi no final, né? Então, da parte comportamental, né? A gente já tinha conversado sobre isso na última live. E agora a gente traz, então, os quadros agudos, né? A atenção aí para os quadros agudos. Então, o tema de hoje vai ser essa atenção para os quadros agudos. Beijo, mãe. Tô vendo você entrar. Então, por que isso me trouxe? Por que eu tive vontade de falar isso nessa live de hoje, né? Eu faço parte de vários grupos, né, de amigas, né, tem a amiga da escola, os amigos da faculdade, os amigos de vários locais, né, e eu percebo que o tema atual está sendo, puxa, está chegando o inverno e a criançada está procurando pronto-socorro por quadros respiratórios, né? E aí uma mãe consola a outra, puxa, é isso mesmo, mas fica tranquila, a gente já está acostumada, chega o inverno e as crianças vão parar no pronto-socorro toda hora mesmo. E eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Será que precisa pensar assim mesmo, né? Ou então eu tive algumas mães que falaram, ai, eu queria que meu filho começasse escola, mas está chegando inverno, então meu pediatra orientou a não entrar na escola porque vai ficar muito doente, então é melhor não entrar na escola. Então, eu queria que a gente conversasse sobre como a homeopatia pode ajudar, né, nesses quadros respiratórios. Eu acho que a gente podia fazer aquela primeira pausa, nos 10 Repetir, né? Eu minutinhos, repeti. tá? Então, Só fazendo aquele resuminho para quem acabou de entrar, como sempre a gente fala, tragam-nos as dúvidas, independente do tema. Hoje tem bastante gente nova, mesmo perguntas que vocês achem que, nossa, é uma pergunta muito boba, para a gente é importante qualquer tipo de dúvida que vocês trouxerem. Então, o grande objetivo da live é responder dúvidas de vocês. E enquanto vocês não trazem as dúvidas, até agora ninguém trouxe nenhuma duvidazinha para ajudar a gente. Então, enquanto vocês não trazem as dúvidas, a gente vai falando sobre um tema. E hoje a gente escolheu temas de doenças respiratórias porque a gente está percebendo que no nosso entorno as pessoas estão falando bastante e a gente queria trazer como a homeopatia pode auxiliar, né, neste momento. Acho que a maioria, muitas pessoas não sabem a imensa ajuda que a homeopatia pode nos trazer, né? Neste momento de que está entrando aí o friozinho e os quadros respiratórios começam a aparecer, né? Então, a gente vai seguir dois caminhos hoje. Eu queria começar falando sobre essa história de que a homeopatia melhora, então, a imunidade? Daqui a pouco começam as dúvidas? Tomara, Nath. Então, vamos aguardar. Será que a homeopatia melhora a imunidade, né? Eu queria saber se vocês acreditam, já ouviram falar nisso, né? Se tem essa dúvida. Então vamos conversar, vamos começar falando sobre isso. O que é melhorar a imunidade, né? Quer dizer, eu vou ficar menos doente, né? Mas não é de uma forma artificial, não é que eu vou tomar um remédio, que aquele remédio vai melhorar os meus soldadinhos de defesa e que com isso eu vou ficar menos doente. O que a gente busca na homeopatia é o que eu acabei de falar no comecinho, né? Ai, a gente não fez o resumo, né, Du? Desculpa. É verdade. Desculpa. Então, você comentou vamos o fazer tema, né? Você comentou o tema. Não fez o resumo, mas comentou o tema. Então, vamos só retomar lá o comecinho. Então, o que é doença? Relembrando. Doença é o desequilíbrio da energia vital. O que é energia vital? Aquela energia que dá vida ao nosso corpo. Então, quando essa energia que dá vida ao nosso corpo sofre um estímulo externo, ela entra em desequilíbrio e manifesta o sintoma que é a doença. Então, o objetivo da homeopatia é que a gente encontre um novo equilíbrio. Então, na hora que vou usar a criança aqui para a gente elucidar melhor, então na hora que a criança faz o tratamento homeopático corretamente, então vem na consulta a cada 2, 3 meses, sofre o estímulo da medicação, que a gente faz aquele paralelo com aquela analogia com o balanço, né? Então vem na consulta, fizemos o primeiro empurrão do balanço. Então, enquanto ela está lá balançando, ela está mais protegida.
Porque se ela está em equilíbrio, ela vai sofrer menos influência dos estímulos externos. Então ela fica menos dodói. E isso também para o adulto, para o idoso, né? Se a gente está mais em equilíbrio, a gente vai ficar menos propenso aos estímulos externos e a gente vai ficar menos doente. Então, eu vou melhorar a minha imunidade, por isso que eu vou ficar mais forte para o inverno? É uma outra forma de dizer, né? Mas eu prefiro que a gente entenda melhor esse raciocínio, de que então, com o estímulo da medicação homeopática, a nossa energia vai estar mais equilibrada e vai manifestar, vai ter menos sintoma, né? Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Posso falar também, já falar disso e responder a pergunta da Andréia? Ela está perguntando aqui. A primeira aqui? Tá. Ela está perguntando se doença é um desequilíbrio de energia vital só por fatores externos. Então, o Maffei, ele tem uma equação que ele repete muito no livro dele. Aí a gente está falando de saúde, doença. A doença, ele coloca que vamos falar de biologia, né? Então, ele coloca que a doença é o resultado do genotipo, ou seja, da carga genética que a gente carrega, né? Que é definido aí pela fecundação do óvulo no espermatozoide, né? Nessa anfimíxia ou fecundação. E isso em interação com o meio ambiente, né? Então, ele fala genotipo mais peristásia, que é o meio ambiente, é isso que causa doença. Então, na verdade, tem fatores endógenos que a gente fala, ou seja, do próprio indivíduo, e tem fatores também externos, né? E aí a gente falar só de energia vital não de novo, né? Não existe solução de continuidade entre energia e massa, né? Então, a doença começa pelo desequilíbrio da energia vital, mas ela vai acabar se expressando, né, de uma maneira ou outra, assim, seja de uma maneira física, uma alteração morfológica, que geralmente a gente já nasce com ela, mas acaba desequilibrando por causa do desequilíbrio da energia vital, ou funcional, né? Então, não só fatores externos, na verdade é um conjunto de fatores, né? Pode predominar o fator externo ou predominar o fator interno, os dois, na verdade. Ela até completa embaixo, assim, existem fatores internos que desequilibram a energia vital, possibilitando a doença? Eu até queria, se você puder trazer um exemplo, André, para a gente entender por onde você está pensando, né, de fator interno, para a gente entender e conversar melhor. Traz para a gente, por favor. Não, então não, eu tinha pedido para você falar um pouquinho mais sobre... Sobre qual aspecto mais específico? Tá, eu já me perdi, então vamos voltar aqui nas perguntas, depois a gente volta. Mas é mais importante responder as perguntas, né? A Vanessa escreveu assim, eu acho que melhor, acho que foi aquela hora que eu perguntei da imunidade, né? Eu acho que melhora o organismo no geral e, consequentemente, a imunidade. Perfeito. Então é isso, tá? Então, muitas pessoas procuram a homeopatia falando isso, né? Eu vim aqui melhorar a imunidade. Então, eu queria que a gente trabalhasse essa ideia, né? Trabalhar esse raciocínio para as pessoas entenderem o que é melhorar a imunidade, né? Então, eu vou repetir, não é que a gente vai tomar um remedinho e que a gente vai produzir soldadinhos para nos defender do meio externo, né? Não, a gente vai entrar num novo equilíbrio e aí a gente fica menos propenso a todos os estímulos, né? A Andrea falou que compreendeu. Fator interno seria a mente, pensamentos, sentimentos. Também isso, né? Não atualizou ainda o meu... Qual que é a pergunta? Fator interno não seria a atualizou. mente, pensamento e sentimentos? É tudo, né? De novo, existe o mais abstrato, o menos tangível e o que é mais, e o que é, vamos falar assim, né, mais biológico mesmo. Então, tudo que seja interno. Tem o macrocosmo, que é o meio ambiente, e o microcosmo. O desequilíbrio pode ser, na verdade, depois no final a gente até combinou de falar um pouquinho de terreno, e é legal que a gente combina as coisas e as perguntas vão vindo de acordo, né? Tem essa sincronicidade.
O terreno, a gente tem essa ideia de que a gente nasce perfeito, né? Tem muito, na nossa cultura a gente tem muito arraigado isso, né? E na verdade existe uma hereditariedade assim chamada normal, vamos dizer assim, e tem a hereditariedade patológica. Então a gente já vem com algumas predisposições. Não é à toa que existe o mito do Aquiles, né? Então todos nós temos aí, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas eu vou falar, o Aquiles ele foi banhado pela mãe, né, em águas que tinham um certo poder, né? E ele ficou todo imune, mas a mãe dele segurou ele pela perna. E aí o lugar que ela segurou, né, acabou não sendo banhado ali, o local, e esse foi o ponto fraco dele. Na verdade, bom, os mitos sempre trazem, né, essas mensagens de comportamento ou padrões, né, de dinâmicas, né, que acontecem na nossa vida. Então é tipo vamos falar bem a grosso modo, assim, é um conhecimento que vem de dentro para fora, assim, né, de padrões aí que acontecem, né, do ser humano. Então todos nós temos um ponto fraco. A gente não é um robô perfeito que vem alguma coisa de fora e nos torna doentes, né? A gente precisa quebrar um pouquinho essa visão. Então todos nós temos, ou pelo menos 99% da população, temos genes que não são saudáveis, né? Isso gera enfermidade. A enfermidade é aquilo que não é firme. Então, se ele não é firme, ele desequilibra com uma facilidade maior. Então, toda vez que a gente tem que se adaptar, né, a algum estímulo, até que seja normal para a maioria da população, a gente acaba sofrendo por causa desse calcanhar de Aquiles, né? Então, uma pessoa que tem um estômago que não é 100%, se ele comer alguma coisa um pouquinho mais forte, ele vai sentir mais do que os outros que não têm. Alguém que tenha um sistema respiratório um pouquinho mais fraco, na hora que esfria, ele vai também vai piorar se for uma rinite vasomotora, por exemplo, né? Então a gente tem todas essas predisposições. Então sempre tem o interno e o externo, né? Isso eu estou falando da parte mais biológica, né? Da patologia, assim. Então tem esse desequilíbrio interno mesmo. E pode ser do psiquismo também, né? Pode ser em qualquer nível aí. Se a gente é menos preparado, né, psiquicamente, por exemplo, uma pessoa usa mais o sentimento do que o pensamento e aparece algum problema na vida dessa pessoa, né, que exige mais do pensamento, ela vai ter uma dificuldade maior de lidar, né, com essa situação, né, que exige mais do pensamento e vice-versa, né? Não tem um sistema de valor embutido aqui que pensamento é melhor que sentimento, não é nada disso não. Em outra situação vai correr o inverso, né? Uma pessoa que usa muito o pensamento, enfim, define a vida pelo que é bom e organiza a vida assim. Quando surge alguma situação na vida que puxa mais, né, o sentimento, uma escolha mais, enfim, relacionada à afetividade, vai ter mais dificuldade. Então, são predisposições, né? São fraquezas, enfim, são os nossos calcanhares. É o calcanhar de Aquiles, né? E temos vários, né? Ninguém é perfeito. Então, é por aí que vai. A gente tinha combinado de falar sobre isso hoje, porque a gente acha que nós já estamos na talvez quinta, sexta live, né? Então acho que a gente já consegue ter a liberdade de entrarmos em temas mais profundos, né? Mais elaborados. Então eu queria que vocês nos dessem esse retorno, né? Então hoje a gente está falando de terreno. Então se tiver difícil, vocês falam, gente, não, calma, explica melhor, né? Volta um pouquinho, Volta um né? pouquinho aqui, volta um pouquinho É. ali. Então, hoje a gente quer conversar um pouquinho mais essa história de terreno. Então, se tiver difícil, sinalizem para a gente aqui no chat, né? Então, como é que a gente queria trazer a ideia do terreno, né? Porque é muito comum nessa fase as crianças têm muita bronquiolite. Não sei se tem mãe aqui participando da live, né? E aí, quando a criança tem lá a segunda bronquiolite, o médico já da alopatia, geralmente, né? Eles orientam, olha, já fica
já fica alerta porque seu filho vai ter várias vezes bronquiolite. Então cai nessa história aqui que o Du está explicando de terreno, né? O nosso calcanhar de Aquiles. Então lá na hora que a gente estava se formando, né? Teve uma alteraçãozinha na formação desse órgão, né? E esse órgão fica sensível para o resto da vida. Em alguns momentos ele vai ficar mais... essa sensibilidade fica mais evidente, não é para toda a vida que ele vai ter problemas pulmonares, né? Mas em alguns momentos da vida ele vai ter, vira e mexe, ele vai ter algum probleminha ali, né? Então, por isso que os médicos falam isso, né? Ah, então cuidado que seu filho vai ter várias bronquiolites, né? E qual é a vantagem da homeopatia, né? O que a homeopatia pode agregar para as crianças aí, e acho que para os idosos também, né? Então, na hora que ele te reorganiza, você fica mais em equilíbrio e menos propenso aos quadros virais aí, típicos da fase de inverno, né? Então, é essa a minha angústia quando eu fico vendo aqueles comentários no grupo, né? Que eu estou comentando aí das mães, dizendo, ah, então não tem o que fazer mesmo, né? Então vamos deixar as crianças... não tem o que fazer, elas vão ter que ir para a escola e ficarem doentes porque faz parte da vida. Não é bem assim, né, que a gente presencia na homeopatia, né? Então a gente sabe que não quer dizer que as crianças não vão ficar doentes, as que estão se tratando com homeopatia, né? Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Mas pela observação, que a gente observa no consultório, no ambulatório, é que essas crianças ficam menos doentes, né? A maioria, falando de novo de patologia, para a grande maioria das moléstias, a gente, na patologia, a gente fala que a gente é heterozigoto, ou seja, é aquela predisposição que não é tão forte, né? Então, geralmente você vai... Só lembra o que é heterozigoto. Heterozigoto é o híbrido, né? Aquele que tem a predisposição, mas ela não é tão forte, né? Então é azão, azinho, aquilo que a gente aprende na escola, né? Das leis de Mendel, enfim, tem várias tem várias características que eu acho que o importante é falar assim, as pessoas às vezes têm tem uma predisposição muito forte e às vezes tem uma predisposição média. Para a grande maioria das moléstias, a nossa predisposição ela é média, ela não é tão forte, né? E geralmente o que acontece nesses casos é que você precisa estar em um momento mais propício, ou seja, se você é sensível ao frio é porque mudou a temperatura, se você é sensível a alguma questão psíquica aconteceu e você ficou mais triste ou mais irritado, enfim. É a predisposição condicionada que a gente chama. Então você precisa, ou você não comeu direito, ou você está muito cansado, né? Então normalmente você não ficaria, não adoeceria, você não teria essa moléstia. Mas como todos nós temos alguns percalços aí durante o dia a dia, então a gente abre brecha para que aconteça essa moléstia, né? E aí é aquilo que a Vanessa falou, ó, eu acho que melhora o organismo no geral e consequentemente a imunidade. É isso. É bem isso. É porque na maioria das vezes a gente tem essa predisposição que é média e que precisa de alguma outra coisa, por exemplo, uma gripe para depois ficar com pneumonia, né? Então precisa de algo que aumente a nossa suscetibilidade para a gente, né, fazer a moléstia, né? Então é isso mesmo. Vou por aqui, só um pouquinho. É que tá ao contrário. Sai ao contrário, né? Mas eu vou pôr. Lembra lá da escola, né? A maioria teve isso na escola. Então, o azinho, o azinho, A maiúsculo e A minúsculo, a gente chama de azinho. É o heterozigoto, tá parecendo o contrário, né? E o azinho e o azão são os homozigotos. Então, o heterozigoto, é isso que o Eduardo está explicando. Que tem essa predisposição média, né? Chama assim, né? Vamos fazer uma analogia com o que a gente vivenciou agora os últimos 2 anos, o Covid. Então, os homozigotos tinham aqueles que tinham a doença e nem
nem... Podia ser jovem, não podia nem ter nenhum fator de risco, né? E o que você falou? E acaba falecendo. Esses Isso. são os homozigotos para moléstia, É. né? E o heterozigoto, já vamos direto para o Que é a heterozigoto. maioria, né? Que é a grande maioria, mas É aquele que teve a doença, mas teve um quadro leve, moderado, só era grave, só foi grave quando, né, tinha idade avançada, ou algum alguma, distúrbio ou metabólico, algum de base, né? ou alguma doença pulmonar prévia, né? Ah, então a grande maioria da população é heterozigoto, que é o azão-azinho. Então ele tem uma alteração, mas ele passa por aquela patologia, né? É isso que o Eduardo está falando do heterozigoto, né? Então, Não, e é isso. Acho que a analogia, que eu acho que não é muito precisa, mas nenhuma analogia, eu acho que acaba. Todas as analogias acabam tendo, né, algum probleminha, né? Não é perfeito. Mas, de novo, voltando aqui para o comentário da Vanessa, é como se você tivesse um exército. Não é que o exército tem que combater, que nem a Soraya falou, né? Não é isso, não é só uma analogia. É como se você tivesse um exército. Se você tem o exército da sua cidade, ele tem que ficar espalhado porque tem vários problemas, ele está mais fraco do que se você deu um medicamento ou sanou alguns problemas da sua cidade e esse exército está mais disponível, né, para combater algum problema, né? Então esse é o tratamento do crônico, né? Que a gente vai, vocês vêm na consulta e falam dos sintomas crônicos e a gente medica para que esses sintomas fiquem mais brandos ou até desapareçam, né? É como se a gente estivesse deixando um contingente do exército maior disponível, né, para alguma necessidade, né? E é isso que acaba predispondo, né? Se você, enfim, se a gente tem mais energia vital sendo, entre aspas, bem entre aspas, né, desperdiçada fazendo sintomas, né, ela está menos disponível se acontecer alguma coisa mais aguda, né? Então, nesse sentido, facilita mesmo, promove saúde, né? Aumenta a imunidade. posso ler? Uhum. Então a Nath tinha falado assim: hoje conversando em casa, comentei que sempre que tenho que tomar decisões ou atitudes e me sinto resistente, manifesto no físico como dores de cabeça, nariz congestionado. Eu acho que isso é bem comum. Acho que a diferença é que algumas pessoas né, que têm um poder de observação mais sutil e mais bem trabalhado, eu acho que elas conseguem fazer essa relação, né? Mas não é por temperamento ou por falta de autocuidado ou não saber se observar muito, porque a gente não é treinado para isso, né? A gente tem que ressaltar isso, não é que é uma falha de caráter, não é isso. É que a gente não é treinado para isso também, né? A sociedade não, a cultura atual não prioriza isso. Então, eu acho que sim, essa relação sempre tem. É importante que se faça autoconhecimento, é importante, né? Se a gente for falar da parte material, quando você sabe que um alimento faz mal para você, você evita, né? E para quem se observa bastante, tem um autoconhecimento aí da parte psíquica, também evita situações, né, que o seu temperamento não comporte, mas trabalha para se fortalecer, né? E o fortalecimento psíquico não é ir contra algo, não, né? É autoconhecimento, respeito. Quanto mais você se respeita, você mais respeita o próximo, né? Então você consegue se adequar. É a adaptação comportamental, né, que a gente estava falando. Então você consegue se adequar em situações até mais adversas, né? Você acaba fazendo imunidade psíquica, né? Uma higiene mental para situações que antes você não conseguia lidar. E até aqui cabe um comentário, que aí esse, essas indecisões, né, emocionais vão manifestar em órgãos
Que tem a ver, né? Em órgãos de choque, entendeu? Não, eu ia falar Não, que tem a ver com hereditariedade, né? Isso. Então, por exemplo, a Natália, o órgão de choque ali dela, né, são onde ela manifesta os sintomas dela. Então, outra pessoa pode ser, eu tenho dor no estômago. Então, sempre que me acontece alguma coisa, eu manifesto uma dor no estômago. Por quê? Porque meu órgão de choque que é o calcanhar de Aquiles, que é né? o calcanhar de Aquiles, é o meu estômago, né? Nesse exemplo que eu estou dizendo, né? Então, houve lá Então, voltando nessa explicação do Eduardo, houve lá no momento da formação uma alteraçãozinha que esse órgão não veio tão bem formado e que ele vai manifestar sintoma toda vez que houver aí Toda vez não, né? Em cada fase da vida vai ser um órgão, mas quando houver um desequilíbrio da energia, ele quem vai manifestar. Então, tem gente que já sabe, toda vez que eu passo por um estresse, eu vou ter dor de cabeça. Toda vez que eu passo por um estresse, eu vou ter dor no estômago, que é o calcanhar de Aquiles. A André falou, oba, temas mais elaborados. Vamos, a André é Legal. ótima. Então, até se a gente for, né, para falar que não existe solução de continuidade mesmo, né, entre o que é energia e o que é matéria, né? Essa energia da vida, que é o metabolismo vem do etimologicamente falando, significa transformar, né? E o que é o metabolismo? A gente vai transformando o que é do ambiente para a gente poder utilizar. O órgão que ficou mal formado, com atraso ou uma parada do desenvolvimento, o problema dele é metabólico, né? Então, você não consegue fazer aquilo que o órgão, entre aspas, deveria fazer, né, no seu organismo, ou pro seu organismo, né? Isso cria uma fragilidade, né? Então, se está tudo bem e você é heterozigoto, você consegue compensar isso e vai funcionar muito bem, né? Agora, a partir do momento que você tem a partir do momento que você tem algum problema ao qual você seja sensível, né? Isso é onde o elo fraco da corrente, né? Então, ele metabolicamente ele não consegue dar conta se for exigido 120% do funcionamento dele, né? Ou 100%, enfim. Se você exigir demais, é ali que vai, metabolicamente falando, né? A célula não vai dar conta, né? A Vanessa falou, aula de genética hoje. É porque a gente está falando de terreno. Acho que matei essa aula. Boa, tem uma vaga lembrança. Então, fala pra gente se ficou clara essa história do azinho, azinho, azão, azinho, azão, azão, tá? Se a gente conseguiu expressar aqui a ideia do heterozigoto e do homozigoto. Vou falar da analogia, então. Então, Então, todo o nosso corpo é feito de células, né? E aí, o núcleo da célula é como se fosse um livro de receitas. Então, na nossa cozinha, só pode ser feito aquelas receitas que estão no livro de receitas que estão no núcleo. O citoplasma da célula é como se fossem as bancadas, né, da nossa cozinha, e é onde vai ser ali, a gente vai pegar um alimento, outro, vai cozinhar, ligar, temperar, enfim. Mas segundo essas receitas, né? E tem os cozinheiros ali na célula também, enfim, as organelas, né? Algumas organelas acabam cumprindo esse papel, vão lá, copiam a receita né? Que estão lá no livro de receita, elas copiam, trazem para o citoplasma e depois vão juntando ali para fazer as proteínas, né? Então, enfim, uma analogia aí para falar o que é do material genético, que é só para leitura, como se fosse uma memória só para leitura mesmo do computador. Outra analogia, né, que a gente gosta de usar é o computador, para quem gosta mais dessa parte de computação. Então, o núcleo é a memória ROM, que é o disco rígido, e o citoplasma é a memória RAM, que é aquela para leitura, onde você abre os programas, né? E o cara que está dando o comando ali é o ambiente, né? Então,
Posso só fazer uma pausa? O que é o citoplasma, né? Eu sou péssima em desenho, tá, gente? Faz de conta que isso aqui é a célula, no meio dela tem o núcleo, e o citoplasma é essa parte aqui, que fica o liquidinho lá da célula, tá? É, E nela ficam... Ah, tá tem bonitinho. não, tá bom, mas tem o núcleo, tem o Tem núcleo, várias... e aí tem lá A os... Isso, tem a mitocôndria. São mitocôndria, várias que é a usina organelas, né? que é a usina, né, de energia da célula, O vamos falar assim. vacúolo, Tem a mitocôndria, o vacúolo. complexo de Golgi, enfim. Então, dentro do citoplasma, que é esse líquido, vamos falar assim, ficam várias organelas e cada uma tem uma função, né? Aí o que o Du está citando do citoplasma. Isso, e a genética é esse livro de receitas, né? Onde tem tudo, que cor vai ser o cabelo, que cor vai ser a pele, enfim, tudo. Tá tudo lá. Eu tô me divertindo aqui. A Vanessa falou tem uma vaga lembrança sobre o que é isso, né? E a Marlene falou, eu esqueci essa aula. A Cida também falou, nunca me dei bem com essa Com essa aula. galera. Então, mas é porque é dado de uma maneira Decoreba, né? decoreba, né? Não teria necessidade, né? Falar de leis de Mendel, linkage, crossing over, mutação, não deveria ser, poderia ser dado de uma maneira mais tranquila, né? A Andrea nos ajudando aqui com perguntas elaboradas. Então, vamos lá. Tem diferença entre doença, enfermidade e moléstia? Nossa, Essa é você perguntinha andou, de má fé, hein? você andou estudando. Brincadeira. Tem uma diferença e não é a mesma coisa mesmo, né? Então, saúde é aquilo que a gente estava falando, que é aquele ser vivo que está bem adaptado morfologicamente ao meio ambiente, metabolicamente e no seu comportamento. Então, ele está muito bem adaptado. A doença é qualquer alteração desse estado normal, né? Então, qualquer alteração você vai chamar de doença. Enfermidade é aquilo que não está firme, então ele perde a função. Então, existe uma enfermidade quando algum órgão, né, perdeu um pouquinho a função dele, porque ele não está firme. Imagina um objeto que não está firme, ele, né, não consegue cumprir bem a função dele. A moléstia é a história desse adoecer, desde o começo até o seu final. Então, outra analogia que a gente costuma usar se você tem, por exemplo, uma parede quebrada, né, aconteceu alguma coisa e quebrou a parede. Então você vai ter que detectar o que está acontecendo, chamar a equipe e vai ter que, sei lá, quebrar a parede. Se for um sistema hidráulico, vai ter que resolver e tal. E aí depois vem o pessoal colocar o reboco, enfim. Essa história toda, desde você perceber que teve uma lesão e esse processo todo para reparação ou não, né? Porque às vezes não dá certo a reparação. Então, até as últimas consequências, que infelizmente pode até ser o óbito. Então, desde o começo até o final, né, isso é a moléstia, né? Essa é a história. Então, a definição completa da moléstia é complexo de alterações morfológicas e funcionais de caráter evolutivo que acontece no organismo submetido, né, a alguma coisa estranha a qual ele reage. Essa é a definição de moléstia, mas que nada mais é do que essa história que a gente está contando. Teve um problema, teve alguma lesão, né, em algum tecido, o corpo detectou esse problema e fez todo esse processo ou para ter uma cicatrização, ou uma reparação, ou infelizmente ter uma necrose, ou uma necrobiose, ou até o indivíduo ir a óbito. Essa é a moléstia. Aí depois tem afecção, lesão, mas aí Tá bom. não precisa. Tá bom. A Vanessa até fez aqui um resumo. Azão, azinho igual a heterozigoto, que é a maioria.
Isso, tem uma predisposição leve. isso, Azão e azinho é o homozigoto. isso. Bom. Então, aí tem o homozigoto É. dominante ou recessivo, né? Agora, o heterozigoto, ele não necessariamente tem uma predisposição leve, né? Aí na genética eles falam assim, depende da penetrância e da expressividade. Então, a penetrância é a força que esse gene tem para se expressar, e a expressividade é o que eu já falei, né? É quando o par sai do livro de receita e vem, né, para o fenotipo, que a gente chama, né? Então, sai do genotipo, vai para o fenotipo, que é a expressão. A expressão, a gente acha que está complicando esse assunto, mas a expressão vai depender dos outros genes. Quem trabalha com computador sabe assim, ó, tal programa, se eu instalar junto com outro programa, dá conflito. Então, os nossos genes, eles têm isso, né? Eles têm isso, os nossos genes, a nossa carga genética tem isso que chama ambiente gênico. Então, tem alguns fatores que acabam atrapalhando ou auxiliando ou dependendo, ou eles agem em conjunto, enfim, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Não, vamos voltar para Vamos voltar para... É verdade, a gente está falando de Tá falando patologia muito de só e a gente... patologia. A A Cida intenção escreveu assim: eu acho essa parte do fortalecimento psíquico mais difícil. Cida, eu acho que a vida nos convida a trabalhar o que a gente precisa trabalhar. Então, a doença sempre é um convite para a gente amadurecer, entendeu? Então, tudo que a vida te convidar a amadurecer, eu te aconselho a trabalhar, porque é uma forma, né, da gente evoluir. Esse é o grande objetivo, né? Principalmente porque, ela continua, né? Principalmente porque a parte respiratória envolve o sentimento. não dá para separar. A gente separa para estudar, mas não dá para separar o que é psíquico do que é físico. Você tem razão, sim. É assim mesmo, uma coisa interfere na outra, né? Acaba interferindo mesmo. A Andréia fala assim: cada fase da vida é um órgão de choque. Fale mais sobre isso, por gentileza. Legal. Então, a predisposição, um dos fatores que influenciam na predisposição é a idade. Então, sim, existe uma coisa em genética, só vamos falar de genética hoje. Tem uma coisa que chama, em genética, chama dominância inconstante. Então, esse azinho, não quer dizer que o azão sempre vai ser dominante, né? Tem ausência de dominância, tem umas outras, tem uns outros detalhes assim que acho que não precisa. O fato é, a idade sim influencia, a idade vai influenciar sim. Então, por isso que criança geralmente tem mais infecção, né, de ouvido, garganta. O adulto, quando essa criança cresce, às vezes vai ter mais dor de estômago ou dor de cabeça. E aí, quando chegar na terceira idade, né, aí pode ser que seja outra coisa. Então, sim, pode mudar. O órgão de choque pode mudar, sim. Então, em cada idade, o órgão de choque não é fixo, não é o mesmo órgão para o resto da vida. Então, todos aqueles que tiveram alguma malformação lá no comecinho da vida, né, e vai se manifestar depois, é o órgão de choque. E não existe um órgão de choque. Então, cada um tem o seu órgão de choque e em cada momento da vida vai ser um que vai se manifestar, né? Então, é extremamente individual, tanto para cada pessoa quanto por momento da vida. Mas a grande questão foram aqueles órgãos que tiveram a malformação embrionária lá no momentinho não, coisa de pediatra, lá no momento da formação. Isso. Hoje a gente não pode falar nenhuma besteira, porque a Fernanda acabou entrou. De entrar, né, gente? Fernanda é a nossa... A Fernanda é a nossa parceirona. Grande amiga, parceira, enfim, então hoje é... Sabe muito de homeopatia. Hoje a gente não pode cometer nenhum deslize. A Vanessa escreveu assim: agora fica a pergunta para minha mãe que me fez. Sou um heterozigoto?
Como é que é? Só um heterozigota, a Sandra da A pergunta. gente é heterozigoto para algumas coisas, homozigoto para outras. Então, Não é, a gente não é uma coisa só. é, Para cada coisa a gente é azão, azão, ou é, azinho, azinho. Então vamos fazer de conta. A cor dos olhos, verde deve ser azinho, azinho. Entendeu? A cor de cabelo loiro deve ser azão, azinho. Entendeu? Para cada coisa, então a gente é uma diversidade, né? graças a Deus. Nossa, a Nath falou, nossa, eu amava essas aulas. Nossa, Nossa, que milagre, legal. que gostoso É. isso. Ah, Vanessa. O citoplasma é onde acontece o metabolismo? O metabolismo é a transformação, né? Então, a grande. É. Ela completa assim. É. Onde ficam também os radicais livres? Ah, meu Deus. Também. Está muito nerd É, hoje, ela falou. tá muito rebuscado, né? Mas é. Legal, mas é isso mesmo. Li Serafine. Só falando um pouquinho. O metabolismo, na verdade, acontece o tempo inteiro em todas as partes, né? A gente, a gente não tem como, de novo, não tem como separar, né? Então, a digestão tem a ver com a assimilação, que tem a ver com a desassimilação, tudo isso aí faz parte do metabolismo, desde o tubo digestivo, desde a ingestão, na verdade, desde a alimentação, que é a escolha do alimento, né? Até lá na desassimilação, então tudo isso aí a gente não consegue separar, né? Posso ler? Pode. Então, eu não sei o nome. Li Serafine. É a Eliane Serafim. Fico com a rinite muito atacada quando fico no ar-condicionado. Pode ser alergia? Então, Pode ser um monte de coisa. alergia é qualquer reação alterada do organismo. Então, com certeza é alergia, se for pegar a definição De original, né? bactéria. Original, né? Então, pode ser um monte de coisa aqui, né? Na verdade, se for fazer um diagnóstico clínico, você está descrevendo uma rinite vasomotora, né? Aí não seria a alergia do padrão, né, que a gente está falando. Mas, sim, é uma alergia também. A Andrea fala assim, a doença está dentro do processo de moléstia? A moléstia está dentro da doença. A doença é qualquer alteração, né? A moléstia é uma alteração. É a evolução. A doença pode causar enfermidade? A doença, sim. Na verdade, a moléstia, dependendo de qual for o resultado, vai deixar uma enfermidade, né? Você pode nascer com uma enfermidade também, né? Pode ser hereditário. Geralmente é hereditário, na verdade, né? Mas aí começa a confundir tudo. Aí começa. Que a enfermidade é alteração, né? De uma função. Então você pode nascer, né, com algum problema de refração, né? Isso você tem uma enfermidade, né, nos seus olhos. Enfim, aí começa. Tá. Deixa eu terminar de ler, porque a gente já está apertadinho, de verdade. Agora chegou a patologia, é verdade. A Cida escreveu, mas eu acho que confundi as coisas no assunto. Eu não Mas ela entendi. entendeu depois. Então ela falou que ela Tá. entende. Não, porque não expliquei. Não Mas estou ela falando do entendeu. lado psíquico, mas sim respiratório. Tá bom. Mas a gente separa, a gente já falou, né? Mas a gente separa para entender melhor. Mas no final, corpo e mente funciona tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que, fechando aqui o assunto, né, das doenças respiratórias, a gente falou bastante de patologia hoje, mas eu acho não, o que realmente, o que nós queríamos trazer hoje é que a gente queria corrigir essa forma usual que as pessoas falam, a homeopatia melhora a imunidade. Então, eu queria que ficasse mais elaborado esse conceito de imunidade, né? Então, a medicação homeopática age nesse desequilíbrio que a energia vital está apresentando, e aí na hora que a gente assume um novo equilíbrio, a gente manifesta menos as doenças. Então, ajuda para as crianças que estão indo para a escola? Sim, porque elas vão ficar menos dodóis. Ajuda para um idoso entrando nesse inverno? Sim, porque ele vai ficar menos dodói. E para nós, adultos, também a gente acaba ficando menos doente também, né? Então,
A homeopatia pode ajudar demais neste momento. Quer finalizar com alguma... Opa, Não. Espera só um pouquinho. A Eliane? Eliane Serafini. Eu também confundi um pouco o assunto, porque pedi uma parte da live. Depois vejo na Tá bom. íntegra. Tá. Mas é detalhe, viu, Eliane? A gente falou sobre a diferença entre doença, moléstia e enfermidade. Faltou falar de afecção, lesão. Mas isso, para quem estuda, é legal. Isso, assim, não sei se vale tanto assim. É importante a gente passar a ideia do terreno, né? Essa ideia do terreno de autoconhecimento, né? Para a gente se conhecer e procurar o que faz bem e evitar o que faz mal. Acho que era um recado mais abrangente, eu acho. A Nath perguntou assim, qual a melhor forma para falar para alguém que não sabe o que é homeopatia? Sobre a imunidade? Eu imagino que seja isso que você está perguntando, né? Né? Você acha que é isso que ela está perguntando? Acho que sim. Se for isso, Nath, a melhor forma de dizer é que é isso. Você melhora Puxa vida. Eu comecei a ler aqui as mensagens. Tá, então ela falou assim, como é que ela fala para quem não sabe o que é homeopatia? Qual a melhor forma para falar para alguém que não sabe o que é homeopatia? Vou falar o que eu acho. Acho que a melhor maneira é falar, se trata com homeopatia para você sentir o que, né? Quais são os benefícios e o que é de verdade. Não. Porque aí sente, né? Não, que ela tá, eu acho que ela tá querendo dizer assim, não é pra gente falar de imunidade, como é que ela pode falar sem ser melhor a imunidade? Eu acho que te leva a um novo equilíbrio e na hora que você tá em equilíbrio você fica menos doente. Eu acho que essa é a melhor forma de se falar. Mas a Valda concorda comigo, levar no médico homeopata. Ela escreveu. Adorei o conteúdo, obrigada, isso mesmo, exatamente. Que eu falo, tá bom. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Se ficou alguma dúvida, tragam pra gente. Pra gente trazer o assunto para a próxima live. Que eu acho que hoje a gente tocou em alguns detalhes mais elaborados e eu fico com receio todo mundo pode fazer pergunta menos a Andréia. Tá ficando muito difícil, viu, Andréia? Você está estudando muito. Mas tragam pra gente. Se ficou difícil, tragam pra gente que a gente dá uma retrocedida. A gente traz com detalhe. Mas se quiserem que a gente fale mais elaborado, a gente também fala, viu? Isso aí. Um grande beijo, bom descanso e até a próxima semana. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Com a live de hoje, já passei pro segundo ano de medicina. Boa. Muito obrigado, casal de médicos. Obrigada. Beijo, Fê. É uma honra, hein? Pelo amor de Deus. Se a gente falou alguma besteira, você corrige a gente no particular. Obrigada a todos, muito obrigada. Fê, desculpe, doutor. Trata o indivíduo como um todo. Muito boa sua frase, Vera. Perfeito. Exatamente. Gratidão por existir, se doar, cuidar, ensinar. Que linda essa frase. Sua generosidade me permitiu. Nossa, quantos comentários gostosos. Muito bom terminar a live assim, gente. Eu tô lendo os comentários, para quem estiver assistindo a gravação, eu tô lendo os comentários do pessoal aqui. Grande beijo. Tchau. Até semana que vem. Tchau.